Olá, você que é leitor de Bíblia, hoje estou aqui para falar sobre essa edição da Thomas Nelson, Novo Testamento para Todos, do autor é N.T. Wright. Eu acabei de fazer toda a leitura dele e eu quero compartilhar com você a minha impressão, né? Então, assim, sobre o material, é um material muito bonito, olha só, é uma imitação de couro, isso é um PU, é uma capa simples, né? Só com uma cruz aqui, atrás não tem nada, a não ser a logo da Thomas Nelson, né? E aqui no ombro tem ali a Novo Testamento para Todos, a cruz NTPT, que é Novo Testamento para Todos, e o símbolo da Thomas Nelson aqui, né? Bom, qual foi a impressão minha sobre isso? Primeiro que o material é muito bom, tá? Eu gosto muito das capas da Thomas Nelson, que elas são simples, né? Lisa, não sem muita letra, sem muita informação aqui. Eu gosto de capas da Bíblia assim. Ela é feita no material amarelo, uma página amarela, né? Como talvez possam perceber, tem um escrito preto com o texto escrito no preto, né? E algumas observações aqui, como o capítulo, o livro, né? Estão em marrom do lado esquerdo e também ela é corrida, tá vendo? Não é em duas colunas como costumamos ver nas Bíblias aí. Então é uma leitura fácil. O próprio autor diz que não é uma paráfrase, que ela é uma tradução. Então isso é legal, né? E realmente ela é muito boa de ler, né? A proposta deles aqui, inclusive, é que seja uma tradução que seja fácil de ler, compreensível. Realmente o autor foi muito feliz nisso. Eles conseguiram fazer uma tradução bem linear, tranquila, compreensível, né, sem palavras rebuscadas, né? Então é um material muito bom, né? Então eu gostei muito dessa edição. O que me chamou a atenção? Então, por exemplo, no final aqui, ele tem até um glossário que explica sobre cada palavra que ele utilizou, né? Mas teve algumas que me chamaram a atenção. Por exemplo, ele não usa a palavra Cristo, ele usa Messias. Então, Jesus, o Messias, Jesus, Messias, sempre o Messias, né? Ele alega que aqui ele fala que Cristo é como se fosse um sobrenome, né? Usado pelos cristãos. E não, acho que não é por aí, né? No grego, a palavra usada é Christos, né? Então, tinha que ser traduzido com Cristo, não Messias. Porque nós cristãos, ou aqueles que não são judeus, né, os gentios, eles não têm expectativa de Messias, nunca esperaram o Messias. Então, o Messias para nós, a princípio, num leitor, não faz sentido. A não ser para quem é judeu, para quem é messiânico, para quem é sionista, não sei. E talvez para eles o Messias faça sentido. Para nós cristãos, não. Então teria que ser Cristo, Jesus ou Cristo, né? Outra coisa que chamou atenção, mas já não sei se é o autor ou é na hora de impressão, né, que toda a palavra do Espírito Santo, ele é em letra minúscula. Não é tratado como letra maiúscula, como uma pessoa, né? Toda referência ao Espírito Santo é letra minúscula, né? Então isso fica meio esquisito para nós, né? Então quem lê assim... E engraçado que ele se diz um bispo anglicano, né? E eles usam o Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade, reconhece como Deus e letra maiúscula, né? Então aqui não, aqui ele usa tudo Espírito Santo letra minúscula. Então teria que ver se isso é do autor ou é da editora, né? Outra coisa que eu achei interessante é que ele não usa a palavra justificado, ele fala endireitado, né? Em Romanos fala muito disso, como referência a quem por Cristo nós somos justificados, por exemplo, né? Ele diz, por Cristo nós somos endireitados. Então, uma tradução que para mim não, nessa parte também deixou a desejar, né? Porque nós não somos só endireitados, há uma questão, inclusive jurídica, em ser justificado, né? Não é só uma questão de estar arrumado, endireitado, se posicionado, não. É ser justo, e ser justo por um sangue, né? É um injusto sendo justificado por um justo, que não devia nada. Então é importante a palavra justificado, aqui ele usou endireitado, né? E por último, assim, que me chamou a atenção, é que a epístola de Judas, ele traduziu como epístola de Judá, usou Judá em vez de Judas.
Ah, porque Judas tem como palavra raiz Judá. Ok. Mas, quando ele é contado entre os discípulos, o Judas Iscariotes, ele não é chamado de Judas, ou Judá, ou Iscariote, né? Não, ele é Judas, chamado de Judas. Né? Então aqui também eu acho que ele arriscou demais na tradução, como ele diz, né? Que ele preferiu arriscar. Só que nesse ponto, porque já que vai usar Messias e vai usar Judá, então não usa Mateus, usa Levi. Né? Então não usa Paulo, usa Saulo. Então, já se for para fazer, faz tudo, né? Então tem o glossário, tem alguns mapas também aqui na Bíblia, isso achei legal, isso é um ponto positivo. Então você vai lendo o texto, o mapa está bem próximo, você pode enxergar ali, né? Então essas informações que eu tenho sobre ela, tá bom? Então ela, uma capa muito bonita, material muito bem feito, caprichado. Tradução realmente propõe uma tradução livre, fácil de entendimento, não é paráfrase, é uma tradução, então isso é bom, né? E realmente a gente que lê percebe isso. Só tem essas questões aí, né? Do endireitado, do Messias, de Judá, Espírito Santo com letra pequena. Então, eu como sou leitor e amo a palavra de Deus, isso para mim já não é legal, né? Não posso até dar uma nota 10 pelo material, mas por essas coisas, pelo texto, dou uma nota 6, 7, talvez. Tá bom? Então tá aí a dica. Espero que você tenha gostado. Se você quiser indicar algum Novo Testamento para ler, né? Me passa aí nos comentários que eu vou ver. Tá bom, amigão? Ótima leitura para você. Sempre é importante conhecer o que o autor vai dizer, qual é a proposta da editora. Ah, um detalhe. Eu perguntei ao pastor Manelson esses pontos. Tá? Por que disso? Por mais que tenha no glossário, mas eu perguntei para eles. Eles não me responderam. Nem porque falaram que se era Judá, ou por que o Espírito Santo é letra pequena. Também a turma Nelson não me respondeu. Talvez eles façam aí depois de ver o vídeo ou mais tarde. Tá bom? Ótima leitura para você. Busque saber qual o texto que você está lendo. Procure conhecer, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela tem que alcançar o teu coração. Tá bom? Um abraço.